Abra a tua Bíblia em Jó, capítulo 13. Livro de Jó. Jó é um livro poético, porém uma história verdadeira, complexa, difícil, mas que história que traz assim lições que nos abençoa. Amém? Jó, capítulo 13. Versículo 4, apenas este versículo. Obrigado, irmão Vicente. Jó capítulo 13, versículo 4. Diz assim o texto sagrado. 13, 4. Vós, porém, besuntais, diga assim, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Dura essa palavra. Ajudadores inconvenientes. É possível a gente ter ajudadores que não nos ajudam? Deus tem uma palavra para você interessante nessa noite. Nesse mundo, a gente tem mais ataques do que defesas. Nós temos mais palavras duras e negativas de pessoas do que palavras abençoadoras. Muitas vezes a gente recebe alguém imaginando que aquela pessoa trará uma bênção para nós. Mas a gente vai descobrindo, no desenrolar dos acontecimentos, que aquela pessoa está fazendo mais mal do que bem. O ser humano tem uma tendência de ser duro. Isso acontece algumas vezes entre parentes, entre supostos amigos, entre colegas de trabalho. Então, quem sabe você tem sido ferido, tem sido ferida por palavras. Mas nessa noite o Senhor vai te abençoar, amém? Deus tem uma bênção para você que tem sido ferido na tua alma. Você que tem sentido ou tem recebido algumas palavras que não têm feito bem para você. E muitas vezes essas palavras te jogam para baixo. Te faz você pensar que é uma pessoa mais errada do que é na verdade. Então, nós vamos pensar sobre isso, e nós vemos esse versículo de Jó, todo o contexto esclarece isso. Jó passou aquela prova terrível, tempo atrás o presbítero Zé Maria pregou uma mensagem lá sobre a provação dele, mas aqui nós vemos, irmãos, que quando Jó tinha perdido tudo, ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu praticamente tudo. Ele chegou num ponto que ele pegava caco de vidro para coçar as feridas que saíram no seu corpo. Deus tinha um propósito maior na vida de Jó. Lá na frente ele haveria de fazer Jó uma pessoa muito mais abençoada do que era. Ele faria Jó conhecê-lo por experiência profunda e não só por ouvir dizer. Mas quando Satanás o ataca e Deus permite essa prova, ele fica numa situação terrível. Ele era um homem rico, perdeu a riqueza. Ele era um homem de uma família grande, perdeu a família. Ficou só com a mulher, e a mulher ali dizendo para ele amaldiçoar a Deus e morrer, já pensou? Aí ele perde a saúde, senta ali, cinza, jogou cinza na cabeça, colocou aquela roupa de um quebrantamento, mas a sua dor era grande. A sua situação só não era pior do que quando chegou os amigos. Quando os amigos vão aproximar dele, aí que a situação vai ficar pior. Ele vai receber 3 amigos, né? Lugares diferentes. Lá na frente tem mais um mocinho que entra na história. 3 amigos vão chegar
E quando os amigos observam a situação de Jó, eles viram que era tão grave que eles ficaram 7 dias sentados perto de Jó sem falar nada. Olha a situação. Se eles tivessem não falado nada, ido embora, tinha até ajudado Jó. Sentaram ali, deram um conforto, ficaram juntos. Eles ficaram 7 dias calados. Se eles tivessem levantado e falado, estamos indo embora, eles teriam feito algum benefício àquele homem. Mas quando falaram, complicou tudo. Por isso que eu te digo, muitas vezes a pessoa pensa o seguinte, vê uma pessoa sofrendo, já quer descobrir o que está errado naquela vida. Não é por aí. Talvez você está passando uma luta e quem está junto de você não entende. Por que ele está com essa grande luta? Por que ele está passando por isso? Por que ele está passando por essa prova? Será que pecou? O que ele fez de errado? Então os amigos ficaram por ali e naqueles 7 dias começaram a pensar, ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu saúde. Ele está cheio de pecado. Ele pecou. E à medida que eles iam falando, eles vão complicar tremendamente a vida. Começa o capítulo 4 e vai até quase no final, eles falando coisas que ferem e vão ferindo. O Jó queria morrer daqui a pouco. Não é possível. Os amigos têm que ajudar. Se é amigo de alguém, estenda a mão e faça algo de bom. Mas você não deve dar toda a importância àquilo que as pessoas te falam. Tem alguém te ferindo com palavras? Ouça, pensa, mas descarta tudo aquilo que você achar exagero. Não traga para dentro de você palavras duras. Essas palavras não vão te ajudar. E Jó chega a dizer assim, vós, porém, no capítulo 3, 4, besuntais a verdade com mentira, né? Essa palavra besuntar não é tão usada, mas é sujar, né? É quando você pega algo ali e joga ali vai engordurar. É pegar uma coisa assim, vai engordurar, vai sujar, você vai mascarar aquilo. Se você joga alguma coisa que não devia em determinadas coisas, aquilo ali não tem o mesmo gosto, não tem mais a mesma aparência. É você pegar algo que é verdadeiro e tirar toda a verdade daquilo. Então, besuntar a verdade é quando você transforma uma suposta verdade numa meia verdade ou nenhuma verdade. Então você emporcalhou, você sujou, você mascarou, você engordurou. É mais ou menos isso, algo que você vai esconder toda a verdade daquilo. Então essas pessoas chegaram com supostas verdades, com palavras interessantes, mas eram palavras que com o passar dos momentos, com a conversa, fizeram muito mais mal do que bem. Vamos lá ver o que essas pessoas fizeram e vamos tirar lições para nós. Então, com base no texto, diga assim, a verdade besuntada. A palavra é estranha, mas é isso mesmo. A verdade encoberta, a verdade engordurada, a verdade sujada, a verdade mascarada, uma verdade transformada numa meia verdade ou menos. Vamos lá, a verdade besuntada. Diga assim, falsos terapeutas. Olha aqui, vamos começar por Elifaz. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: se intentar alguém falar com você, enfadar-te-ás, você vai ficar enfadado. Quem todavia poderá conter as palavras? Nós vamos ver primeiro esse Elifaz, 7 dias depois, sentado ali, ele vai ser duro. Quando ele começa a falar, ele vai ser duro com Jó. Ele vai dizer, não, você não está disposto a ouvir, você não quer ouvir a verdade, mas quem que vai deixar de falar o que é certo para você? Então nós estamos aqui
para mostrar a tua realidade. Você está sofrendo tudo porque pecou. Você tem que confessar o teu pecado. Então, eles viram ali uma verdade: Jó estava sofrendo. E eles entenderam de forma equivocada o motivo do sofrimento. Eles pensaram: esse homem é um pecador. Ele estava sofrendo, era fato. Ele era pecador, era uma presunção de quem estava ali. E aquelas palavras que eles vão dizer, especialmente agora o Elifaz, não vai trazer nada de bom. Não era um falso terapeuta. Ele queria tocar a mente do Jó, ele queria levar Jó a confessar o seu erro e ter alívio. Não era daquela maneira. Não era daquele jeito que ele iria fazer aquela terapia, que ele iria ali ser um psicólogo, ajudar. Não iria fazer daquela maneira. Então é uma falsa terapia. Nós também com os outros precisamos nos cuidar. Será que eu estou analisando a vida do outro exatamente como o outro está sentindo? Eu estou falando a verdade? Eu estou ajudando? Preocupe-se com isso. Mas eu quero que você se preocupe mais com aquilo que você ouve e te machuca. Aquilo que vem no teu coração e te faz mal. Aquelas palavras acusatórias. Quem sabe você já ouviu, né? Você tem um negócio, não vai bem, alguém te acusa. Mas por quê? Não foi bem? Porque não deu certo. Você está com um problema de família, alguém chega e te acusa. O que eu posso fazer? O problema surgiu. Você entra num problema financeiro, alguém está dizendo: você é uma pessoa desorganizada. Espera aí. Tem hora que o problema financeiro vem. A fazer o quê? Fez um negócio, não deu certo? Ele queria que desse certo. Então, você está sofrendo, tome cuidado com aquilo que você ouve. Tome cuidado. Não deixe as palavras virem contra você e te ferir mais do que você já está sentindo. Não deixa isso. Não deixe o teu coração ser atacado por palavras. Toma cuidado com os falsos terapeutas que tem por aí. Tem pessoa que se aproxima de você e fala: eu estou aqui, olha, eu tenho uma palavra que... Espera lá, o que você tem para falar? Se a pessoa começar a ser muito dura, você fala assim: dá licença, eu estou indo. Não ouça qualquer um o tempo todo. Você não é obrigado a ficar ouvindo aquilo que vai piorar a tua vida. Tem palavra que vai te ajudar, mas via de regra, as palavras são muito mais duras do que boas. Não dê lado. Chegar um filho para você e falar duro, opa, descarta isso da tua vida. Você não é um bom pai. Peraí, você cuidou do filho até hoje, você fez tudo. Você não é uma boa mãe. Se a pessoa falar da mãe, aí a vida acabou, né? Tem jeito. Então, não aceite qualquer palavra. Você está trabalhando ali, está fazendo o teu melhor no trabalho. Tem sempre um colega te atacando, saia de perto daquele colega. Faça o teu melhor, mas não fica ouvindo. Muitas vezes a pessoa tem inveja de você, tem muito disso. Então, cuidado com as falsas terapias que tem por aí. Cuidado com aquelas pessoas que vêm até você com aparente bondade, até talvez com alguma bondade, mas que tem palavras que não vão te ajudar. Escapa dessas pessoas, amém? Escapa disso. Não deixa a tua vida piorar. Viver aqui nunca foi fácil. A gente tem lutas, a gente tem problemas na vida. A vida aqui, ela é complexa, é cheia de coisas que muitas vezes traz transtornos pessoais. Então toma cuidado com os conselheiros que estão por aí, especialmente aqueles que chegam com você com a terapia, que chega com a solução. Pode piorar a tua vida. Vamos lá, vamos para o outro amigo aqui, a verdade besuntada. Diga assim: falsos paladinos da justiça. Vamos chegar no Bildade aqui. Então, Bildade, o suíta, de outro lugar, até quando falará tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? O Jó estava morrendo de dor, o camarada atacando a palavra que ele falava. Porventura, perverteria Deus o direito,
ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Você veja bem, o final tem uma verdade, tem, mas a maneira como ele aplica não é verdade. Ele besuntou a verdade, ele pegou, Deus é justo, Deus é direito, Deus faz tudo certo, mas a pessoa não sabe o porquê está acontecendo aquilo, não sabe a razão daquilo. Jó estava passando uma prova grande, mas Deus tinha um propósito. Aí chega lá esse Bildade da vida, e ele vai ser ali um paladino da justiça, é o homem da justiça. Chegou o justiceiro ali, vai defender a justiça divina. Ninguém precisa defender a justiça de Deus. A justiça de Deus já faz parte da nossa vida. Quando a gente erra, a gente assente. Todos nós, quando cometemos o erro, não precisa as pessoas ficarem falando muito do erro. Todo mundo sabe que errou. Se você for lá na favela, pegar lá o pior traficante, e daí, como é que está a vida aqui? Está ruim, errei. Ele sabe que errou. Você não precisa chegar acusando, você não precisa chegar para pessoas levantando na Bíblia, ó, Deus é justo, Deus é isso, Deus faz aquilo. Todo mundo sabe disso. Até os incrédulos acreditam nisso, é impressionante. Todo mundo sabe da santidade, da integridade de Deus. Mas esse aqui, o Bildade, chega e ele vai apresentar uma justiça que não é justiça. Ele não estava sendo justo ali. Ele vai tratar de uma retidão que provavelmente ele não vivenciava. Aquela virtude que ele estava ali defendendo não estava colaborando com a cura do Jó. Nós não podemos ser paladinos da justiça com ninguém. Sai por aí defendendo a justiça. Deixa Deus, ele se defende bem. Ele se defende bem. Agora, se alguém está sendo um paladino da justiça para você, sai desse. Se tem um vizinho ruim que fica lá implicando com você, né, leva para ele ali um presentinho, escapa dele. Escapa de quem te faz mal. Não é pecado não, não briga, não mata aquilo lá não. Precisa arrancar o pescoço, mas sai daquele que o tempo todo quer demonstrar uma justiça que provavelmente ele não pratica. E não se sinta demasiadamente cobrado. Eu dizia aqui no culto, o jugo do Senhor é leve, o fardo é leve e o jugo é suave. A Bíblia não é um peso. Quem é cristão não precisa se preocupar. Olha, agora eu me tornei cristão, a minha vida está complicada, eu não posso fazer mais nada. Tá tudo. Não é isso que a Bíblia mostra. Servir a Deus é algo prazeroso, é algo bom, é algo satisfatório. O único que é absolutamente justo é Deus. Absolutamente é Deus. Relativamente à teologia sistemática da base para nós. Quando fala ali que Jó era justo, isso é uma justiça relativa. O que é esse justo? É uma pessoa que tem um bom caráter, que tem um procedimento aceitável. Então essa justiça relativa pertence a nós. Então ninguém pode chegar para você e tentar fazer o papel de Deus. E você querer ser justo. Atenção, eu sigo a Deus, eu faço tudo certo. Não é bem por aí. Tem alguém te cobrando muito? Tem alguém usando a Bíblia contra você? Está errado. A Bíblia não é para usar contra ninguém. A Bíblia é para usar a favor. A Bíblia é um livro, até os ensinamentos cobrando é algo a favor. Quando a gente lê, a gente entende e pratica. Então você não deve se deixar levar por essas palavras que existem. Existe muita cobrança no mundo. Eu fico impressionado como o ser humano gosta de ser duro. Quando eu leio qualquer artigo, eu fico pensando, se essa pessoa for assim, ele já foi para o céu. A pessoa escreve um artigo e defende uma tese, muitas vezes impraticável, mas ele defende, porque escrever é fácil. Nós vamos sentar cada um ali no computador, dá para sair os textos maravilhosos. O duro é viver aquilo. Então tem alguém muito duro com você, tem um paladino da justiça na tua vida, não vai sair daqui e brigar com ele não, mas escapa das palavras. Não deixe aquelas palavras ferir a tua alma. Não deixe palavras te prejudicar mais do que você já está.
Não deixes palavra te arrebentar. Você sabe que muitas vezes a pessoa vai tirar a vida, que é algo absurdo. Que tirar a vida é garantir um lugar no inferno. Tirar a vida é perder a chance de uma recuperação pessoal. Tirar a vida é admitir a derrota. Mas sabe por que isso acontece? Por causa de palavras duras. Palavras duras. Tem pessoa que está passando um problema, e essa pessoa é tão cobrada, tão violentamente cobrada, que não consegue. A pessoa não consegue viver. A pessoa perde a esperança. Chega para um e vai cobrar. Enquanto o policial na rua, o policial, vou te prender, né? Ele vai no médico, o médico está vendo que a situação dele é grave. Ele chega em casa, a pessoa cobra. Você está doente ou está viciado por tua culpa. É muita palavra dura. As pessoas recebem muita... Então tem gente que perde a esperança, se desespera. Não ouça não. Ouça uma boa música sacra. Leia um bom livro. Quando a coisa estiver difícil, leia um bom salmo. Salmo é bom, leia. Leia um salmista, leia Davi. Davi tinha luta e Deus dava aquilo ali. E ele vai escrever a metade, quase a metade do salmo. Por quê? Porque ele deixava coisas boas. Deixa coisas boas vir para você. Deixa isso. Os paladinos da justiça, você deixa de lado. Tem alguém que só te cobra, escapa. Você já conseguiu ficar junto com alguém, escutar a pessoa, mas não ouvi-la? Faça isso. A pessoa está falando demais, não ouça. Não deixa aquilo penetrar a tua mente. Não. A pessoa está te cobrando demais, não, escapa desse. Você é um paladino da justiça. A pessoa tem seus problemas. Procura olhar para a Bíblia Sagrada e você verá um Deus compassivo, cheio de misericórdia. Se você olhar para esse Deus, você vai mergulhar nas páginas das Escrituras e você vai encontrar a solução que tanto precisa para a tua vida. Não seja beldade e escapa dos beldades da vida. Amém? A verdade besuntada, diga assim: falsas ações medicamentosas. É o Zofar que vai aparecer aqui, o Naamatita. E ele respondeu: se dispuser o coração e estender as mãos para Deus. Olha, o cara parecia que estava dando uma receita médica aqui. Se lançares para longe a iniquidade da tua mão. Agora já chamou Jó de pecador. Jó, escapa da tua iniquidade. E não permitires habitar na tua tenda injustiça. Chamou Jó de desonesto. Jó, você ficou rico porque a injustiça estava na tua tenda. Então levantarás o rosto sem mácula. Aqui, dando uma receita, estará seguro. Mais uma receita e não temerá. Então veja bem, nós vamos ver aqui o Zofar, que ele devia ter ido embora no 6º dia, nem no último. Se ele vai no 6º dia embora, ele tinha ajudado. O Jó está lá, ele falou assim: você era o rico desonesto. Como assim? Por isso que você perdeu. Por isso que você perdeu tudo. Você perdeu porque você era assim. A iniquidade estava na tua mão, Jó. Você é uma pessoa que estava ruim ali da vida. Então você tem que confessar. Então, nós não podemos fazer esse juízo sobre ninguém. Você vê alguém que está mal, não pense o pior. Pense o melhor. Não é? A tendência da pessoa é sempre pensar o pior dos outros. Não pense, mas não aceite contra vocês. Essas receitas, quiser um bom médico, nós temos aqui, doutor André, nós temos médicos bons aqui. Não aceite. Doutora ali, ó, tem 3 aqui, dá para cuidar bem aqui da gente hoje. Não aceite as receitas de quem não é médico por aí. Existem os falsos médicos. Existem pessoas que nem sabem o que é medicina, né? E saem ensinando aí. Toma cuidado. Mas existem aqueles médicos da vida, que eles vão trazendo uma receita espiritual, uma receita ali psicológica, uma receita para a vida. Se você não tivesse feito isso, tinha acontecido isso.
Mas se você agora confessar, Jó, se você fizer, se você se lançar, o Jó estava querendo curar, é a dor que ele estava tendo. O caco de vidro passando ali, aquela coceira, aquela dor, a lembrança dos filhos, não tinha dinheiro nem para chamar um médico de verdade. Aí aparece ali ações medicamentosas, a pessoa vai trazendo coisas que não vão ajudar. Não vão ajudar. Tem alguém que sempre tem uma receita pronta para você? Escapa dessa vida. A receita é a Bíblia, a receita é o Jesus. Tem alguém que sempre tem a solução para o teu problema profissional? Sai desse. Tem alguém que quer resolver o teu problema de estudante? Escapa desse. Tem alguém que você está doente, alguém culpa, você ficou doente porque saiu na chuva, porque fez... Escapa dessas pessoas, a pessoa não sabe o que estão dizendo. Esse Zofar aqui, que camarada desagradável. Ele vai chegar aqui e vai complicar a vida do Jó. Ele traz aquela receita, olha, levantarás o rosto sem marco, estarás seguro, não tem... O que é isso? Então é o seguinte, qualquer pessoa que trouxer para você uma receita da vida, escapa, manda ele aplicar para ele. A receita nossa da vida é a Bíblia. Você tem que ficar com a Bíblia. Escapa desses falsos remédios, dessas falsas soluções da vida. A tua receita é Jesus. Ele fala, entrega a vida para mim, eu cuido de você. Eu falo com você. O Espírito Santo habita na vida daquele que crê e vai orientando, direcionando. Escapa dessas ações, posso chamar malignas. O que tem vindo contra a tua vida, que tem feito a tua vida ser pior? Escapa disso. Amém? 3 amigos, e tem muitas coisas, só citei aqui 3 ações deles. Eles vão ficar um bom tempo ali com Jó. E tinha um mocinho mais novo que estava à distância. Aquele mocinho podia ter ido dormir, né? Ele ia ajudar Jó se ele fizesse. Ele estava ouvindo, ele era mais novinho, mas depois que os 3 falaram bastante, ele vai entrar na conversa. Você viu aquela pessoa que chega na conversa sem ser convidado? Ele era novo, ele vai entrar e vai falar mais bobagem do que os outros. Então, para encerrar, a verdade besuntada. Diga assim, falsos ajudadores. Olha o Eliú aí, ó, filho de Baraquel. O Buzita, ele vai dizer, eu sou de menos idade. Olha, eu sou mais novo do que vocês já são idosos. Arreceei-me, fiquei com receio de falar e temi de vos declarar a minha opinião. Puxa, ele estava com receio, continuasse com receio, né? Versículo 7, dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensina sabedoria. Ele quer dizer, não, ninguém aí está certo, vocês estão discutindo, o Jó não está certo, nem vocês. Os dias deviam ensinar a sabedoria, vocês deviam, mas vocês não têm. Aí ele vai falando no capítulo 32, no capítulo 33, lá no final do capítulo 33, o versículo 33 diz, senão escuta-me, vai falar para Jó agora, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Entre muitas bobagens que ele fala, esse moço novinho, não sei a idade que ele tinha, mas ele era bem mais novo do que os outros. Nós vamos chegar aqui, esse Eliú, o Jó vai olhar para ele e vai dizer, você já nasceu, rapaz? Ele agora vai discordar dos outros 3 e muito mais do Jó. Ele vai dizer, não, a coisa aí não é nada disso. Eu tenho a verdade aqui, eu vou ajudar, você vai me ouvir, eu vou te ajudar. Nunca queira ter a última palavra, mas também nunca aceite que alguém traga a última palavra para você. A última palavra é de Deus, amém? A última palavra é da Bíblia, a última palavra é o que Deus fala. Aí aparece alguém inexperiente e vai, se você ler todos esses 2 capítulos, você vai ficar chocado com Eliú. Ele vai parecer ali o rei da verdade. Ele vai besuntar, ele vai sujar a verdade mais do que os outros. E não vai ajudar nada. Não vai ajudar nada.
Muitas vezes a pessoa nova pensa, eu sei tudo, não sabe, a experiência vale, mas a experiência por si só também não ajuda, a Bíblia sim. Então, o que a gente deve olhar? Essa pessoa está me ajudando? Está, estou com ela. Essa pessoa está querendo me ajudar, mas não está ajudando, escapa-te dela. Escapa. Não ouça qualquer coisa. Não ouça palavras que não têm a ver com a verdade. Quando as pessoas acusavam Jó de injusto, ele sabia que não era. Quando as pessoas acusavam Jó que estava sofrendo porque merecia, ele sabia que não tinha feito nada. Então é duro demais. Agora, ele estava numa prova enorme, grande, sim, mas ia fazer o quê? Já estava aprovado. Em nenhum momento ele se levantou contra Deus. Quando a mulher falou para ele, amaldiçoa a Deus, e o moço falou, fala como doida. Então ele sabia quem era Deus. Você também pode saber quem é Deus, mas você pode ser tentado a ouvir pessoas, e essas pessoas vão prejudicar muito você. Por isso que eu te digo, fique com a Bíblia, venha para a igreja ouvir mensagens, e ouça a voz do Senhor. A verdade não pode ser transformada numa meia verdade. Não aceite nada que prejudique mais a tua vida do que já aconteceu. As pessoas estão te falando coisa, deixa para lá. Escapa-te de pessoas que prejudicam você. Não brigue com ninguém, isso não vai te ajudar também. Mas você não é obrigado a ouvir. Veja bem, no final da história, Jó teve que orar para aqueles amiguinhos dele, senão os amigos estavam em pecado. Se você vai ler todo o capítulo 42, você vai ver isso. Lá no versículo 10 diz, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos entre aspas, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Chegou no momento que os amigos, Deus chegou para os amigos, deu uma dura neles, né? Os amigos não ajudaram Jó. Não ajudaram Jó em nada, nada. Olha, vai repreender aqui os amigos. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz de Temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos. Está falando com os três. Porque não disseste de mim o que era reto. Ele não falava, eles besuntaram a verdade. Como o meu servo Jó, o Jó era reto. Aí mandou pegar carneiro, oferecer como sacrifício, e ide ao meu servo Jó e oferecer o holocausto por vós, através do Jó, olha ali. E o meu servo Jó orará por vocês, né? E eu vou aceitar a intercessão dele. Lá no versículo 10, nós vamos ver que Jó intercede, e Deus tem misericórdia. Você tem alguém fazendo mal? Interceda por aquela vida. Eu tenho algo comigo, eu sempre tenho. Se alguém me faz mal, eu passo a orar por aquela pessoa todos os dias. Todos os dias, vou orar. Senhor, abençoa aquela vida. Abençoa aquela vida. Então não briga não amaldiçoa, mas não fica ouvindo palavras de quem vai prejudicar você. Tem alguém fazendo mal para você, escapa. Se alguém vai te procurar só para piorar a tua vida, escapa dessas pessoas. Não deixe, não entre em pânico, não piore a tua vida. Não piore de forma alguma. Não deixe que palavras desse mundo venham te ferir, te machucar, te fazer menor, te fazer pior. Não, você tem valor para Deus, Ele cuida de você. Não deixa nada trazer prejuízo à tua vida pessoal, familiar, ministerial, profissional. Siga a tua vida, buscando a Deus, e Ele vai cuidar de você. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos. Precisamos compreender o sofrimento alheio, precisamos ajudar verdadeiramente, precisamos abençoar com temor. Não podemos besuntar, sujar a verdade. Deixa isso na tua mente.
Deixa isso no teu coração.